1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim o texto da palavra de Deus: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Para compreendermos as verdades de Deus, precisamos primeiramente pedir que o Espírito Santo nos revele as suas verdades. Amém? Muitas pessoas leem a Bíblia como se estivesse lendo um livro comum e não pedem que o Espírito Santo as ensinem. E a Bíblia, sem o acompanhamento ou discernimento do Espírito Santo, é um livro comum. A palavra de Deus e o Espírito são um. Por isso que Jesus disse: as palavras que vos falo são Espírito e vida. Amém? Quando você estuda um livro de história, quando você estuda geografia, quando você estuda literatura, qualquer outra coisa, você está aprendendo aquilo que pertence a este mundo. Amém? Uma pessoa pode se tornar um PhD em alguma coisa, um mestre em filosofia, em qualquer outra área. Ele pode se tornar uma pessoa, por mais excelente e por mais que ele, no seu tempo que tenha, estude, e ser reconhecido por várias instituições famosas. No entanto, ele pode ser pobre espiritualmente.
embora ele seja elevado intelectualmente a alguma altura deste mundo, mas espiritualmente ele é pobre, se ele não conhecer a Deus pela sua palavra e pelo Espírito Santo. Por isso que tem pessoas que são formadas, tem pessoas que são ricas, tem pessoas que têm um status, uma fama, mas estão vazias e estão, mesmo com todo o seu poder, pensando em depressão, em suicídio, e estão jogadas em uma cama, suas empresas sendo coordenadas por terceiros, porque essa pessoa, ela está vazia absolutamente de Deus. Por isso que Paulo, quando escreve aqui, ele não está se referindo a pessoas nesse nível de intelectualidade humana. Ele não está se referindo a PhDs e a mestres em alguma coisa. Ele está se referindo àqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus, que embora muitas vezes não tenham um estudo considerado por este mundo, sejam pessoas de linguagem simples, sejam pessoas que não tenham alguma aquisição financeira ao status deste mundo. No entanto, Paulo reconhece que tais pessoas, elas podem e devem ter uma intimidade com Deus. E aí, ele se refere a estas pessoas da seguinte maneira: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a deste mundo. Preste bem atenção comigo sobre isso. Paulo está falando entre perfeitos. E aí você diz assim: mas eu não sou perfeito. Não há ninguém perfeito neste mundo. Sim, no sentido em que esta perfeição se refira ao ponto de vista humano. Não há ninguém perfeito. Sim, se essa perfeição se entende como mérito próprio daquilo que eu faço, não há ninguém perfeito realmente. Mas do ponto de vista de Deus, quando o homem pecou, ele automaticamente se tornou imperfeito para Deus. Preste bem atenção a isso. Quando o homem é restaurado por Jesus, Deus não vê mais o homem de maneira imperfeita. Por isso que Paulo, em uma excelência de informação e sabedoria, se referindo para aqueles que são espirituais, não para aqueles que não conhecem a Deus, e para aqueles que, embora sejam falhos e tenham fraquezas, Paulo diz, entre perfeitos. Como compreender isso? Se você entender que a imperfeição no sentido meritório, daquilo que fazemos para merecer, nós nunca alcançaremos essa perfeição. Mas no sentido do que Deus fez por nós, nos salvando e nos resgatando do pecado, quando Deus olha para nós, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas falhas, Ele nos vê perfeito. Vocês podem entender isso? Por que Ele nos vê perfeito? Porque Jesus é quem nos tornou, pelo seu mérito, amém? Pelo seu sacrifício, pelas suas ações, Jesus nos tornou perfeito para com Deus. Eu não sei se todos vocês estão pegando o que eu estou falando. Se você entender, novamente eu repito, que essa perfeição tem a ver com o seu mérito, porque você é bonzinho, porque você faz boas obras,
porque você é uma pessoa que não ofende as outras, esse mérito não é suficiente para alcançar o favor de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus, que foi perfeito em suas ações terrenas e espirituais. Ele alcançou o nível de perfeição exato de Deus. E quando ele morreu em uma cruz, quando ele estava lá, ele disse: está consumado. E agora, através de Jesus, não através de mim, não através dos meus méritos, mas através de Jesus, Deus te vê perfeito. E você só permanecerá assim diante de Deus enquanto você estiver sujeito a Deus e a sua vontade. Deus não te vê mais como um coitadinho miserável, como uma pessoa execrável, cheia de problemas e pecados. Ele te vê perfeito por causa do que Jesus fez por mim e por você. Glória a Deus. Paulo não colocou esta palavra aqui de qualquer maneira. Ele colocou porque ele estava falando da excelência, da grandeza e da misericórdia de Deus e da graça derramada sobre nós. Graça quer dizer favor, um favor não merecido. Nós não merecemos, mas Paulo sabia pelo Espírito, pela revelação e pela mensagem do Evangelho de Cristo, que agora alcançamos a sabedoria do alto e a perfeição em Cristo Jesus. Eu sei que vocês podem estar meio confusos sobre isso, mas peça que o Espírito Santo vá trazendo essas revelações a você pouco a pouco. E ele diz: não porém a sabedoria deste mundo, porque ele está se referindo à sabedoria, e ele diz: entre os perfeitos, mas não sabedoria deste mundo, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que revela o propósito de Deus, a sabedoria que revela os planos de Deus. Então ele diz: nós não falamos a sabedoria deste mundo. Por isso que você pode ser uma pessoa que estudou até a 2ª série, a 3ª série. No entanto, se você é uma pessoa que tem a revelação de Deus, que busca as coisas de Deus, você tem a sabedoria que vem do alto. E ele diz o seguinte: não as dos príncipes deste mundo, das autoridades, daqueles que estão em eminência, seja na área política, social, filosófica, não essa sabedoria, porque essa sabedoria é reduzida a nada para Deus. Ela serve muito bem para a nossa convivência social, ela serve muito bem para o desenvolvimento tecnológico, ela serve muito bem para nós evoluirmos do ponto de vista terreno, mas ela para nada serve a respeito das coisas de Deus. E mesmo essa sabedoria que evolui na tecnologia, em tantas outras áreas, ela não é suficiente para nos colocar em uma posição padrão moral aceitável diante de Deus. Por isso que o mundo, a Bíblia diz que está cada vez indo de mal a pior. Enquanto se evolui de um lado, se involui do outro, ou seja, piora do outro. Então, não é essa sabedoria que Deus está se referindo, porque para Deus isso é reduzido a nada, e tudo isso vai passar. Embora seja admirável, embora cause muitas coisas boas para a humanidade, como também ruins, sabemos disso, quando vem as guerras, quando vem as destruições por conta da tecnologia. Mas não é essa sabedoria. No versículo 7 ele diz: falamos a sabedoria de Deus em mistério. Agora,
deixa eu dizer algo sobre mistério. Hoje nós temos muitas igrejas por aí, muitos irmãos que não têm conhecimento bíblico, que vivem falando mistério para lá. Ah, é mistério, irmão, é mistério, pastor, é mistério, fulano. Aquilo que estava em mistério foi revelado de Deus para nós, amém? Só é mistério para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Porque Paulo diz assim, que esteve oculta, amém? A revelação de Cristo que esteve oculta, ou seja, no passado, os profetas profetizaram essa sabedoria, os reis salmodiaram essa sabedoria, mas eles não compreendiam o plano de Deus. A Bíblia diz que isso esteve oculto, tanto daqueles que revelaram da parte de Deus, como daqueles que eram ímpios e estavam em eminência, os reis e governadores deste mundo. Estava oculto até mesmo do diabo. Satanás não sabia qual era o plano de Deus para a salvação da humanidade. E aqui diz assim, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Antes de ser formado os mundos, a terra e o universo, Deus já sabia de tudo que haveria de ocorrer por conta do pecado, e Ele já preparou esta revelação para que se cumprisse em Cristo Jesus, amém? Então Paulo está falando, esteve oculta esta sabedoria. Que sabedoria? Não é a sabedoria deste mundo, amém? Não é a dos príncipes deste mundo, não é de nenhum filósofo deste mundo, não é de nenhum cientista deste mundo. Essa filosofia, a Bíblia diz que ela tem sua importância, mas só para as coisas terrenas. E ele diz o seguinte no versículo 8: a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. Então eu posso imaginar Sócrates, eu posso imaginar outros filósofos da era antes de Jesus nascer, que por mais meditação que fizessem, eles não conseguiram compreender a sabedoria de Deus que estava oculta, amém? Jesus nasce, Jesus é revelado ao mundo, a sabedoria de Deus é revelada à humanidade, e nenhum príncipe deste mundo compreendeu, porque eles mesmos crucificaram a Cristo, a sabedoria de Deus. E quando os homens, os príncipes deste mundo, crucificaram a Cristo, estimulados pelo diabo, estimulados por Satanás, o Deus desse século, diz a Bíblia, Jesus chamou ele de o príncipe deste mundo. Quando eles crucificam a sabedoria de Deus, eles pensam que estão reduzindo a nada o plano de Deus. Na sua louca sabedoria, querendo compreender as coisas espirituais, eles crucificam a sabedoria de Deus. O que eles não sabiam é que este era exatamente o plano de Deus para salvar a humanidade. Satanás estava por trás orquestrando, maestrando, e o objetivo do diabo era fazer com que o plano de Deus de salvação para a humanidade fosse interrompido. Mas Deus usou a própria ignorância de Satanás e dos homens a respeito das coisas do céu e cumpriu o seu propósito quando Cristo morreu em uma cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai.
E quando ele ressuscita, Satanás vê que o seu propósito estava totalmente errado, e que a crucificação não era o fim, mas era o começo. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, os príncipes deste mundo confusos, Satanás, o Deus desse século confuso, eles não perceberam que o plano de Deus, a sabedoria de Deus, estava agora sendo revelada e manifestada para todos aqueles que crescem no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus veio, a sabedoria de Deus, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, pobre, negro, branco, amarelo, rico, seja qual for a distinção, todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora você e eu podemos ter acesso diretamente ao Pai. Você não precisa de um sacerdote para se chegar a Deus. Você não precisa de um pastor para se chegar a Deus. Nós somos apenas informantes da palavra de Deus. Mas você pode se chegar a Deus diretamente. A Bíblia diz que nós temos confiança para ir diretamente ao trono da graça. Amém? Você não precisa mais de um intermediador, porque o único que intermedia, a Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens. Fale comigo assim: não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas, porque Jesus merece. Então, se eles compreendessem, eles não teriam crucificado a Jesus, mas eles não compreenderam. E no versículo 9 diz: mas como está escrito, fale comigo, como está escrito, não é porque o pastor Jetro está falando, pode falar, não é porque o pastor Jetro está falando, mas é porque está escrito na palavra de Deus. Então diz assim: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Glória a Deus. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, mas Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Quantos amam o Senhor? Levante a sua mão e glorifique o nome dele. Obrigado, Pai. Aleluia. Aquilo que os olhos não viram. Os olhos de quem? Dos príncipes deste mundo. Os ouvidos de quem? Dos governadores deste mundo. Não chegou ao coração de quem? Dos cientistas e filósofos deste mundo. Não foi através deles que Deus elaborou o plano de salvação para a humanidade. Foi através de Jesus Cristo. E eles, com toda a sua sabedoria e pesquisa científica, e com toda a sua análise, meditação filosófica, com todo o seu esforço mental, eles não compreenderam o plano de Deus. Mas o plano de Deus foi executado na minha vida, na sua e de milhões e bilhões de pessoas neste mundo. No versículo 10 diz: porque Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Então você não pode ficar mais dizendo é mistério, irmão, é mistério, irmã, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito.
Notem que aqui a palavra está com E maiúsculo. No original, pneuma. Espírito de Deus. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Por que Deus revelou pelo seu Espírito? Porque o Espírito é quem esquadrinha, é quem vai no profundo das coisas de Deus, das profundezas de Deus. Amém? Porque Deus nos revela pelo seu Espírito, porque é Ele que conhece as coisas de Deus. E Paulo diz então, olha, os homens só entendem das coisas dos homens. Por isso que os filósofos deste mundo, por isso que os príncipes deste mundo, por isso que os cientistas deste mundo, eles não compreenderam as coisas de Deus, porque eles só compreendem as coisas que são do homem. Deus deu a eles sabedoria para que eles possam explorar as coisas desta terra, mas eles jamais podem chegar a Deus. O máximo que eles conseguem é levar ali um robozinho lá para Marte, e lá fica milhares de anos para descobrir um pedacinho de terra. Mas se eles forem mais profundo, o mais distante dos planetas, eles ainda não poderão compreender as coisas de Deus. Eles não poderão saber quem é Deus, eles não terão contato com Deus, eles apenas verão a glória de Deus por aquilo que foi criado, pelo universo que está estabelecido, mas eles não podem ter relação com Deus. Mas nós podemos. Aleluia. Porque foi revelada pelo Espírito de Deus. No versículo 11 diz: pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão do homem que nele está? Ou seja, só se entende as coisas do homem porque nós estamos nesse mundo natural. Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão pelo Espírito de Deus. E você sabe por que nós compreendemos as coisas pelo Espírito de Deus? Porque Ele está em nós. Não sabeis vós, diz a palavra de Deus, que sois habitação do Espírito Santo, que os vossos corpos são templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vocês. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Os nossos corpos carregam a glória de Deus, a manifestação de Deus. Amém? Vocês entendem isso? Mas pastor, eu só ganho um salário mínimo, eu pago aluguel, e eu não tenho a segunda série, eu não tive a oportunidade de estudar. Mas você carrega o Espírito Santo dentro do teu corpo. O Espírito Santo habita em você. E Deus se revela através do Espírito dele a nós. Por isso que está dizendo, ninguém as compreendeu senão pelo Espírito de Deus. Com toda tecnologia, com toda a ciência, com todo o conhecimento, um expositor da matemática, da física, da química, da história, ele subirá nesse púlpito e ele falará coisas que vocês não compreendem, e ele deixará vocês admirados como se estivesse falando em línguas. No entanto, ele não pode chegar a Deus com todo esse conhecimento. Mas você pode. Você pode chegar a Deus, porque ele diz: entremos, pois, com confiança no trono da graça. Você não precisa de um foguete, você não precisa de um robô, você não precisa de tecnologia humana, você vai direto ao trono da graça de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo revela as profundezas do Criador. E por mais que pareçam especiais,
e maravilhosas coisas deste mundo, para Deus isso é reduzido a nada. E tudo isso vai passar, e a humanidade vai entrar num grande colapso, porque não se rendem ao Criador, e com toda a sabedoria, e com todo o progresso, e com tudo que eles têm avançado, a Bíblia diz que nos últimos dias, a humanidade vai entrar em colapso. A humanidade vai entrar em colapso, e Jesus vai precisar vir a este mundo para intervir neste mundo e transformar todas as coisas segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. As quais não falamos palavras ensinadas pela sabedoria humana. E preste atenção, quem está falando isso não era um analfabeto. Quem está falando isso foi um homem que foi estudado nas melhores escolas da época, aos pés dos melhores professores da época. Ele está dizendo: tudo isso que eu aprendi não vale nada para Deus. Esse homem tinha tanta sabedoria humana, mas ele disse: isso não vale nada, porque as excelências das revelações que Deus me deu é muito maior do que a sabedoria deste mundo. Talvez você pensou que Paulo era um homem simples, mas não. Paulo era um intelectual, estudado nas melhores escolas da época, mas Paulo está dizendo: a sabedoria de Deus é muito maior do que tudo isso. E o que eu aprendi não era suficiente para chegar ao Todo-Poderoso. Então ele está dizendo no versículo 14: o homem natural não aceita as coisas que são do Espírito de Deus. O homem natural, quem é o homem natural? É aquele que vive segundo o original, aquele que vive segundo a sua mente. É o homem que vive da alma. É o homem que vive segundo as coisas deste mundo. Esse tipo de pessoa, ele não compreende as coisas de Deus. E aqui diz: porque para eles são loucura. Esse homem natural, ele passa aqui na frente, ele olha para vocês aqui e diz: é loucura isso, são fanáticos. Esse homem natural, se ele não se dobra ao Senhor, ele assiste a live e ele diz assim: é um monte de trouxa dando dinheiro para o pastor. Eles não entendem isso porque eles vivem da alma, eles vivem do seu intelecto. Isso pode ser bom do ponto de vista do bem-estar social, político e etc. Mas isso faz com que eles se tornem loucos perante Deus, porque eles querem alcançar a Deus através da intelectualidade. Eles querem estudar e descobrir se Deus existe ou se Deus não existe. Isso não é fé. Não que a ciência seja contra a fé, mas os homens conhecem a ciência progressivamente e está muito aquém do conhecimento da ciência de Deus. E quando eles descobrem algo, eles ficam entusiasmados e ensinam nas escolas, e eles dizem: é assim, é assim, é assim. E as pessoas aprendem. Quando passa-se 100 anos, eles descobrem que eles aprenderam um fragmento, e aí eles colocam mais alguma coisa, e eles dizem: agora não é mais assim. Aquilo era o pensamento de Voltaire, aquilo era o pensamento de Sócrates, aquilo era o pensamento dos filósofos, mas hoje foi descoberto isso. Então agora é assim, assim, assim. Eles continuam ensinando e dizendo que essas verdades são absolutas para nós nos dias atuais. Mas quando se passa mais 100 anos, eles olham para trás e dizem: não é mais assim, agora é assim, assim, assim. Porque o conhecimento deles é limitado, e esses conhecimentos jamais vai alcançar a Deus. Mas nós podemos ir diretamente ao trono da graça, Glória a Deus. porque não são reveladas pela alma,
são reveladas pelo Espírito para o nosso espírito. E aí, para eles, isso são loucura. Vocês percebem, talvez vocês não saibam, talvez vocês não pesquisem, existe muito charlatanismo e muito engano por aí a respeito de milagres. Mas existem os milagres verdadeiros. Existem milagres que são comprovados, inquestionáveis, que médicos até atestam que aquilo é um milagre. Mas vocês já viram a Rede Globo, vocês já viram a NBC, a BBC de Londres, vocês já viram algum canal de televisão divulgar isso? Sabem por quê? Que para eles é loucura. E eles escondem, eles abafam, porque para eles é incompreensível a mente deles aquilo. E eles querem que tenha uma razão intelectual sobre aquilo, uma razão científica, e como eles não compreendem, eles preferem abafar, eles preferem esconder. Mas quando tem um milagre falso, um falso profeta, eles querem divulgar por todos os meios para desmoralizar aqueles que são de Deus. Aqueles milagres verdadeiros eles escondem, mas os falsos eles propagam aos quatro cantos, por todos os meios, porque eles querem humilhar o povo de Deus, porque a mente natural deles não conseguem entender como aquilo aconteceu. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Um certo grupo de missionários, na verdade um casal de missionários, chegou em uma determinada aldeia pequena da Índia, e esse casal de missionário foi nesta aldeia onde 99% era participante de outra fé, de outra religião. E ele chegou na casa de uma senhora e ela começou a gritar com eles. Ela começou a rejeitar eles e a proferir palavras de ofensa. E havia uma criança na casa, deficiente. Aquela criança veio e disse: mãe, não falem assim com os homens de Deus, porque eles vieram trazer a palavra de Deus. E aquela mãe olhou para o filho e ela ficou surpresa, porque aquele filho não falava, era mudo. E o casal de missionário percebeu que aquela mulher estava atônita com o acontecimento, e colocou a mão sobre a criança, e à medida que orando pela criança, a criança foi ficando boa nas articulações, e a criança ficou totalmente curada, liberta, e toda a aldeia aceitou a Jesus por causa desse milagre. Os milagres estão acontecendo, mas Deus não faz milagre por capricho nosso. Porque eu quero ver um milagre agora, então Deus faz um milagre aí. Não é assim, porque Deus só faz milagre segundo o propósito dele, para o reino dele, para a glória dele. Amém? E nós muitas vezes queremos ficar acomodados em nossa casa, queremos viver uma vida cristã acomodada, não saímos para evangelizar, não saímos para o campo para falar de Deus, e queremos que Deus faça milagres para que nós sejamos confortados naquilo que acreditamos. Não, saia no campo, pregue o evangelho, vá onde estão as pessoas necessitadas, vá onde estão as pessoas que precisam de salvação, e lá o milagre vai acontecer. Então você não vê por aí esses milagres sendo relatados, você nunca vai ver, não adianta. Eu estava assistindo uma live de um conferencista, teólogo famoso, entrevistando um jornalista que diz ele que é católico, mas a gente sabe que ele é um comunista disfarçado. E esse teólogo estava falando como se
o mundo tivesse que aceitar as coisas de Deus, e eu coloquei lá nos comentários que jamais o mundo vai aceitar as coisas de Deus, porque lhe parecem loucuras. É o que está escrito aqui, amém? Jesus disse: odiaram a mim e odiarão a vocês também, até que o Espírito Santo revele a eles as verdades divinas. Eles não compreenderão, e eles olharão para nós e dirão que nós somos loucos, fanáticos. Você não deve ficar magoado com o teu parente que te ofende por ser cristão. Você não deve ficar magoado com o teu vizinho que te despreza por você ser cristão. Você tem que amar a cada um deles, porque para eles é loucura o que nós fazemos aqui, até que o Espírito Santo revele a eles essas verdades. Quem aqui, quem sabe do meio de vocês, ou quem está nos assistindo, já foi um grande crítico daqueles que se reúnem como nós, mas hoje estão entendendo as maravilhas de Deus? Talvez você foi uma daquelas pessoas que quando alguém chegava na sua porta, você dizia: ih, já vem mais um crente, ih, tem um crente ali, deixa eu ir por aqui. Mas hoje você está aqui adorando a Deus, porque essas coisas são reveladas pelo Espírito de Deus. Então, aqui diz que eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Fale comigo assim: espiritualmente. E o versículo 15 diz: o que é espiritual discerne bem. Você que é espiritual, você vai discernir bem as coisas de Deus. Mas se você não é espiritual, você vai achar loucura tudo isso. E aqui diz assim: enquanto por ele ninguém é discernido, e ele mesmo por ninguém é discernido, porque eles olham para você e eles não entendem, porque você vive orando, porque você vive falando de Deus. Eles têm Deus apenas como uma simbologia. Eles fazem o sinal da cruz, eles até agradecem a Deus, eles até acreditam mentalmente que existe um ser superior, mas eles não têm nenhuma intimidade. É como um casal que vive dentro de casa, mas que não tem intimidade um com o outro, não se conhecem e terminam se separando. No caso do homem natural, ele nem sequer convive com Deus, ele está afastado de Deus, e ele apenas sabe que Deus existe, alguns, porque outros não acreditam, enquanto o Espírito Santo não se revelar para eles. E no versículo 16 diz assim: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós, falem comigo assim: mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Mas nós temos o quê? De Cristo. O que isso significa para nós? Que nós conhecemos as verdades de Deus. E por que isso é possível? Porque o Espírito de Deus está em nós. E porque nós temos a mente de Deus? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nas profundezas de Deus, e Ele revela ao nosso espírito, amém? As verdades de Deus. Glória a Deus. É isso. Portanto, você não deve viver uma vida de reclamação e murmuração. Quando as lutas e dificuldades ocorrem, existe um propósito para tudo isso. Porque enquanto as lutas e dificuldades para aqueles que são natural e não têm Deus, para nós é motivo de glória e de excelência, amém? A Bíblia diz que produz em nós um peso de glória.
através das tribulações e através das dificuldades, nós somos experimentados e aperfeiçoados no amor e na graça de Deus. Por isso que produz em nós um peso de glória. Então, quando as lutas e dificuldades vierem, vocês não devem ficar desesperados e reclamando e achando que Deus não está ouvindo vocês. Vocês apenas devem dizer: obrigado, Senhor, me mostra o teu desejo, a tua vontade nisto tudo, porque eu quero exaltar e glorificar o teu nome. Aleluia. Vocês entendem isso? Vocês entendem? Amém? Nós precisamos entender estas coisas pelo Espírito de Deus. Você não vai entender isso pela sua mente carnal. O homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucuras. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas, enquanto ninguém discerne a ele. Amém? Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus.